Hoje não é sobre figura de linguagem. Venho em defesa de Capitu. Casmurro foi escrito em 1899. Por isso, esse ano faremos 125 anos de mistério. A discussão nunca acabou. A gente realmente nunca soube se houve traição ou não houve. Essa discussão sobre a traição ou não traição foi reacendida no finalzinho de 2008. Um passarinho passou e eu vou deixar ele na gravação. A discussão voltou à tona no finalzinho de 2008 da melhor forma possível. A série Capitu vem trazendo de volta esse questionamento e de uma forma muito bela. A escolha da música primorosa, o figurino é indescritível. A atuação é linda. Mas algo mais do que tudo me chamou a atenção. Os olhos de Ressaca, descritos em 2 capítulos do livro. Esses olhos de Ressaca foram perfeitamente trazidos às telas a partir da Maria Fernanda Cândido e da jovem atriz que fez Capitu quando mocinha. Nunca viu meus olhos. Eu fiquei encantada com os olhos da moça. Não lembro o nome da atriz agora, vai aparecer aqui na tela. Você deve estar se perguntando, e talvez você nunca tenha compreendido muito bem, o que são olhos de ressaca. Ressaca é quando o mar, por fúria, vontade, ou seja lá o que for, arrasta tudo para si mesmo. Olhos de ressaca seriam olhos, na realidade, inevitáveis. Um olhar que arrasta você para dentro dele. Capitu é colocada como essa mulher com olhos de ressaca. Mais mulher do que Bentinho era homem. Venho defendê-la por todas as pistas que o mestre Machado de Assis deixou. Para começar, a gente tem uma teatralização muito interessante na série. É claro, estou pensando no livro, mas é que a série deixou pistas também. Isso acontece porque um dos elementos que, entre aspas, inocenta Capitu da terrível acusação de adúltera é o fato de que Bentinho, seu marido, o Dom Casmurro, que tanto chamou a mulher de adúltera, vinha desconfiado de qualquer coisa, mas ganha certeza ao assistir Otelo, uma peça teatral de William Shakespeare. Vale dizer que Otelo é uma peça que trata de ciúmes, tanto que Otelo acaba, ao fim das contas, estrangulando Desdémona. Tanto ciúme que toma conta dele. Ao ver a peça, Bentinho sai do teatro absolutamente convencido de que está sendo traído. Ele chegou à conclusão depois de ver uma peça. Ou seja, ele projeta a ideia que mora na cabeça dele em todas as coisas. E a peça é só um viés confirmatório, uma forma dele dizer, tá vendo? É isso. Da mesma forma que Otelo sentia insegurança por ser um homem mouro, casado com a filha branca de um senador romano, Bentinho sente-se inseguro por ter sido sempre o filhinho da Dona Glória, o filhinho da mamãe. Menos homem do que Capitu é a mulher. Sempre inseguro demais da própria figura. E uma pessoa insegura não fará outra coisa que não ter ciúmes. Não por desconfiança do outro, mas por desconfiança em si mesmo. O interessante sobre o nome de Capitolina é a referência ao Monte Capitolino, um dos 7 montes sobre os quais Roma teria sido fundada em um primeiro momento. E é claro, o Monte Capitolino era um lugar um pouco mais complicado, já que havia uma prisão e lá ocorreriam torturas. Capitu carrega então em seu nome a ideia do flagelo, do mal e da dor. Ainda há uma desconfiança de que, na verdade, Escobar, amigo de Bentinho, não teria morrido afogado, mas, na verdade, teria sido morto. E o raciocínio não é tão difícil assim. Quem narra a história em primeira pessoa, como uma lembrança passada, é Dom Casmurro. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética. Fala de uma infelicidade, afinal de contas, na mente dele ele fora traído. Ok, até aí você entendeu. Mas a única pessoa que presenciou a morte
de Escobar, ainda assim sem presenciar, porque quando chega a Escobar já não tem vida, é o próprio Bentinho. Ninguém mais o viu afogar-se. Embora no romance fique claro que Escobar é exímio nadador. Ao falar que Capitu tem olhos de ressaca, e ao deixar claro que Escobar morrera numa ressaca, podemos interpretar, não seria isso apenas uma forma poética, literária, de Dom Casmurro dizer que, na verdade, ele apenas lavou a sua honra porque o amigo Escobar estaria, de acordo com a sua mente doentia, deixando-se levar pela ressaca, ou seja, tendo relações com a sua esposa? Não saberemos jamais, mas ainda é mais um elemento. Levando-se em conta que a série fez magistralmente um cenário completamente teatralizado que nos faz pensar que tudo parece um sonho, um delírio, uma ilusão do Bentinho. Ainda somamos a isso o fato de que ele se convenceu por causa de uma peça. Ainda juntamos a isso o fato de que ele crescera diante da própria insegurança doentia. Juntamos ainda um fato curioso, que não inocentaria a mocinha desse romance, mas trouxe e traz ainda muitos questionamentos. Isso ficou bem claro na série, sobretudo na cena em que Escobar nos aparece. Pela primeira vez, e existe uma desconfiança clara e muito conhecida, não só proveniente de Milo Fernandes, mas de Érico Veríssimo e outras pessoas de gabarito inquestionável, sobre a sexualidade dos dois. Na verdade, quem poderia estar levando um belíssimo chifre era Capitu. Você jura? Em vários momentos do romance, temos essa impressão de que Bentinho e Escobar, na verdade, têm uma relação que vai um pouco além da amizade. Nada errado. O problema é que naquela época seria errado. Eis aí ainda mais uma razão para que essa história seja camuflada, talvez, com essa lenda de adultério. Talvez por isso também nunca haja outra visão que não a do próprio Dom Casmurro. Após uma história tão densa e que eu jamais não teria capacidade de desfiar aqui por completo, vale dizer ainda, Ezequiel, filho de Dom Casmurro, é um nome escolhido a dedo. Ezequiel é um personagem bíblico que sofreu exílio. Seria um profeta que, juntamente com o povo judeu, teria passado por um exílio cruel na Babilônia. Ezequiel, ao atingir determinada idade, depois de ser rejeitado pelo pai por... Eu não sou o pai de Ezequiel. O quê? Tantas e tantas desconfianças, acaba por morrer nos arredores de Israel, como fosse um exílio vergonhoso, como se fosse ele a materialização de um pecado jamais confirmado. A receita final da magia do bruxo do Cosme Velho, que era o apelido dado a Machado de Assis, tenha sido logo implantada no início do livro, quando Dom Casmurro nos descreve que na parede da casa dele, aliás, a decoração toda tem muito a ver com a casa de sua juventude, mas na parede da casa dele há quadros de Júlio César, Augusto, Massinissa, Nero. Todos os nomes citados foram de governantes de Roma, tirando Júlio César, todos os imperadores, que mataram suas esposas por adultério. Como Otelo matou sua esposa por desconfiança de adultério. E se tudo isso não basta a você que assiste ao vídeo para que você pense que Capitu não era exatamente culpada, tudo bem. Eu jamais seria capaz de desvendar esse mistério, que já tem, como falei, 125 anos. Boa noite.